Bom dia para você, João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. Segundona, comecinho de semana. Tudo bem, João? Tudo bem, Nájila Fernandes, um bom dia para você, um bom dia a todos. Bom, você conferiu essa matéria aí sobre as regras fixadas para através dessa medida, não é? Em relação a shows, muita gente está no prejuízo. A gente até entende a situação de algumas empresas, que realmente algumas até faliram, não tem perspectivas de voltar a abrir as portas, mas aí a população que investiu, por exemplo, valores de 800, 900, até mais. Como é que fica nessa situação, João? E outra, foi aprovada na Câmara. O próximo passo agora já seria direto para o Senado? Exatamente, o trâmite natural é esse. Começou na Câmara, segue ao Senado. É interessante a gente destacar que a regulamentação dessa matéria ela é importante, afinal de contas, realmente por todo o país, são milhares ou até milhões de pessoas que tinham contratos, né, com essas empresas, empresas que trabalhavam e organizando dezenas de shows por mês, agora lidaram com esse novo cenário de interrupção das atividades também de eventos. Então, sem dúvida nenhuma, essa nova legislação pelo menos coloca no papel o que pode, o que não pode e facilita, então, o acordo entre pessoas e entre clientes, né, e as empresas que organizavam esses shows. É realmente um segmento que foi atingido em cheio pela pandemia, afinal de contas, tudo que é voltado para aglomeração de pessoas, tudo que é voltado ao público, sem dúvida nenhuma, foi a área mais afetada, e o que é pior é que é a área que vai voltar por último, afinal de contas, como todas essas atividades são voltadas ao público, a uma grande quantidade de pessoas, é natural, então, que haja aglomerações e por isso que o retorno vai ser lá nas últimas etapas. O que a gente espera, e eu acho até que é necessário cobrar dos governos, é um incentivo, de fato, um incentivo que seja muito bom para as empresas que atuam neste segmento, porque realmente são muitas as que fecharam as portas e as que não fecharam vão ter uma dificuldade muito grande nessa retomada, porque sem dúvida nenhuma não vai ser um retorno fácil, até mesmo por conta das próprias pessoas, que eu acredito que a maioria delas vai ter um certo receio em voltar normalmente para esses grandes eventos. Pois é, esses eventos, como você bem citou, fica aí no finalzinho da lista de retomada e certamente vai ter irão fixar critérios rigorosos também, não é? Não vai Sim. ser mais aquela multidão ali, um colado no outro, certamente. Ou seja, um novo normal realmente aguardado aí para todos os setores, inclusive para esse de shows e eventos também. João, agora eu vou falar dele que estava sumido até ontem, porque ontem eu falei com o coronel Nixon Frota. Inclusive, ele está em São Paulo, onde irá conversar com o presidente do PRTB, Levi Fidelix. Ele também tratará sobre negócios. Nixon Frota, João, está se preparando para iniciar um trabalho como gestor de riscos. E aí eu aqui na minha humilde ignorância perguntei, coronel, mas o que seria exatamente, qual seria a função de um gestor de riscos? Segundo ele, a pandemia, os ataques cibernéticos, a violência tendem a aumentar. Crise econômica, etc, etc e etc, João. E aí uma nova metodologia deverá ser aplicada nesta sua gestão. Já hoje ele me confirmou, está em São Paulo, ainda não tem agenda realmente marcada com horário para a reunião sobre o PRTB, mas diz que assim que voltar, ele atualiza a gente. E aí, então, o que a gente pode dizer do partido, do próprio coronel Nixon, que passou um tempo bem afastado, principalmente por conta da pandemia, mas enquanto outros partidos, outros pré-candidatos estão aí ativa, mesmo que através das redes sociais, o PRTB está caladinho. Isso mesmo. O coronel Nixon que resolveu, vamos dizer assim, ficar, né, se instalar politicamente aqui em Teresina. Ele foi comandante do Exército aqui na capital. Sem dúvida nenhuma, agora do ponto de vista profissional, continua aí o seu planejamento, investindo mais em estudos, principalmente agora nesse novo momento, em que, sem dúvida nenhuma, quanto mais estudos, sem dúvida nenhuma, mais geram competência para a pessoa
do coronel Nixon Frota. Em relação ao PRTB, realmente a sigla, é bom lembrar que até pouco tempo atrás ela era comandada pelo deputado estadual Fernando Monteiro. Felizmente ele morreu. Quando estava sob o comando de Fernando Monteiro, o PRTB tinha naturalmente a possibilidade de se aliar ao prefeito Firmino Filho, mas agora, já sob o comando do coronel Nixon Frota, fica realmente uma grande interrogação. O certo é que, pelo espectro político, é um partido mais à direita, né? É um partido que, sem dúvida nenhuma, se alia muito mais com o próprio PSL, se alinha muito mais com movimentos esses da direita que têm se fortalecido bastante nos últimos anos. O coronel Nixon Frota, pessoalmente, sempre tem demonstrado uma parceria política, um alinhamento político, uma amizade muito grande com o deputado Temístocles Filho, o que pode também favorecer e até facilitar, de repente, uma aliança entre o PRTB e o MDB, já que Temístocles Filho é o principal articulador político da campanha de Dr. Pessoa à prefeitura. Sem dúvida nenhuma, essa conversa lá do coronel com o presidente do PRTB deve jogar mais luz, né, nessa discussão no futuro do partido, e provavelmente a gente vai ter novidades nas próximas semanas. Mas atualmente, realmente chama muita atenção essa amizade do coronel Nixon Frota com o MDB, o que pode levá-lo, quem sabe, a apoiar o Dr. Pessoa. Agora há pouco, dando os destaques do Jornal Dia de hoje, João, eu até falei sobre o índice de disseminação, de proliferação do novo coronavírus, que graças a Deus continua caindo e a tendência daqui para frente é que caia cada vez mais. Mas, infelizmente, o vírus ainda continua no nosso estado, ainda está presente. E aí, a cada dia a gente se surpreende por pessoas, inclusive bem conhecidas, testarem positivo para a Covid-19, como é o caso da pré-candidata e vereadora de Teresina, Rubenita Lessa. Positivou para a Covid-19, ela disse que sentiu sintomas da doença, mas logo após iniciar o tratamento, esses sintomas deixaram de se manifestar, ou seja, que bom que ela está fazendo o tratamento em casa, está evoluindo bem, respondendo bem ao tratamento. E aqui a gente deixa o nosso desejo de uma excelente recuperação e que isso realmente aconteça o quanto antes. Sem dúvida nenhuma, até porque a pré-candidata a vereadora, Rubenita Lessa, tem os próximos desafios que ela precisa enfrentar. Ela realmente continua firme na pré-candidatura, vai lutar por uma vaga na Câmara Municipal de Teresina no ano que vem, está afiliada ao PSL e entende que deve concorrer sim a uma vaga de vereadora pelo partido, apesar de no cenário nacional há essa disputa, né, em vigência entre o PSL, o Diretório Nacional do PSL e os bolsonaristas. O Rubenita Lessa, eu diria que é até a principal figura de ligação com o político Jair Bolsonaro no Piauí, tendo visto que eles realmente mantêm uma relação, isso já ficou bem claro, uma relação de parceria política e de amizade também pessoal. A gente, sem dúvida nenhuma, deseja melhoras logo para a advogada e que ela retorne logo à sua agenda de trabalho para, sem dúvida nenhuma, enfrentar esses desafios que, sem dúvida nenhuma, ela vai ter que enfrentar na campanha eleitoral deste ano. Saúde, advogada. Olha, João, o Instituto Data Senado divulgou na última sexta-feira os resultados de uma pesquisa de opinião sobre a atuação do Senado no enfrentamento da crise do coronavírus. A intenção é subsidiar o trabalho parlamentar e auxiliar na definição de prioridades. A pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros, ou seja, 56%, acompanham o trabalho do Senado. Desses, 45% o avaliam como ótimo ou bom. 31% classificam o desempenho como bom e 14% dizem que o trabalho do Senado é ótimo. Outros 11% dizem que o trabalho do Senado é péssimo, enquanto 7% o avaliam como ruim. E aí você, João, como é que você avalia o trabalho do Senado? Eu queria só abrir, antes de você responder,
abrir uma janelinha aqui, porque a gente sempre tem comentado, né, a importância das pessoas acompanharem as prestações de contas, os recursos que são destinados para a área pública, o trabalho dos parlamentares, dos gestores. E aí é quando muita gente diz, a política é coisa chata, a política não me interessa. Mas é claro que deve interessar. E aí justamente pesquisas como essa avaliam o quanto eu, você e toda a sociedade está envolvida no que diz respeito não só ao Senado, mas à política no geral. Sem dúvida nenhuma, Nájila, é importante que toda a população acompanhe o trabalho das instituições, até para que possa entender bem o papel que cada uma delas pode desempenhar e cobrar que essas instituições melhorem a cada dia mais no desenvolvimento das suas ações em prol da sociedade. É bom, só para contextualizar um pouco antes de responder, que o Senado ele é tido como a Câmara Alta exatamente porque nele espera-se que os integrantes dele sejam integrantes mais experientes. Ao contrário da Câmara, que são 513 deputados, o Senado é formado por 81 senadores, 3 representantes por estado, que ajuda também a contrabalancear. Lá, os votos que o Piauí tem é a mesma quantidade de votos que tem estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que são economicamente mais fortes, têm uma população, uma economia mais consolidada do que a piauiense. No que diz respeito ao enfrentamento à pandemia, a gente tem observado que não só o Senado, mas até a Câmara tem até colocado em votação temas que pelo menos facilitam a chegada de recursos aos estados e aos municípios. Principalmente, é bom lembrar que a gente fala de auxílio emergencial à população, e aí o Congresso teve um papel importante, porque o governo federal, a proposta inicial do governo federal era de R$200, foi no Congresso que essa proposta se aumentou para R$500, e aí depois o governo, para não ficar atrás, aumentou ainda mais para R$600, ou seja, do ponto de vista prático, foi um programa muito bom para a população. A gente também teve o auxílio aos estados e aos municípios, o que ajuda a fazer com que o governo do estado e prefeituras não entrassem em colapso, mesmo diante da pandemia. Então, no que diz respeito ao combate à pandemia, a gente observa que o trabalho do Senado foi bastante satisfatório. Eu vejo que foi satisfatório porque nós vimos realmente que as pautas colocadas em votação sempre foram aprovadas com larga vantagem, principalmente quando era para liberar recursos para combater a pandemia. É claro que a fiscalização desses recursos não passa pelo Senado. A fiscalização passa pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela Polícia Federal, enfim, e pela própria população que precisa estar denunciando quando observar que algo não está sendo feito da maneira correta. Mas, no que diz respeito à avaliação do Senado, no combate à pandemia, sem dúvida nenhuma, ela é satisfatória. Afinal de contas, a gente não viu dificuldades em liberar recursos para estados, para prefeituras e para a população, como foi o caso do auxílio emergencial, o que, sem dúvida nenhuma, tem ajudado milhões de brasileiros a enfrentarem, pelo menos com mais segurança e dignidade, esse momento de pandemia. E aí a gente torce que passando essa pandemia, no pós-pandemia, o Senado, de um modo geral, o Congresso, de um modo geral, continue atuando de forma ágil, de forma precisa, desburocratizando tanta coisa que a gente já mostrou e continua mostrando aqui que é possível desburocratizar. E quando tudo isso passar, que o Congresso, de um modo geral, continue assim, porque quem ganha somos nós, quem ganha são os brasileiros e somos nós que elegemos quem está lá representando todo o nosso país. Só deixar essa dica, tá, gente? João, semana passada, não só nós, mas toda a imprensa, não só a piauiense, mas a nacional, mostrou o presidente Jair Bolsonaro aqui no Piauí, em São Raimundo Nonato, numa agenda pessoal, a convite do senador Ciro Nogueira. E é claro, ele fez o que tinha que fazer lá em São Raimundo Nonato, foi super recepcionado pela população e voltou para Brasília. Mas ele levou, digamos, alguns presentinhos aqui do Piauí. Diretamente São Raimundo Nonato. Diretamente São Raimundo Nonato, é isso aí. É muita mordomia. É orgânico. Orgânico? Entrei aí.
Pode tomar à vontade, não tem problema. Não, tem, isso aqui é ótimo para fazer bolo, tem muitas pessoas que fazem bolo, muitas receitas aqui. Faz bem para mais do que isso mesmo, conta pra gente aí. Eu achei uma molecada muito moleque lá em São Raimundo Nonato. Gostei da recepção, viu? Até eu fiquei que sou demais. Já tô com saudade do meu Piauí. João, já que ele tirou uma onda no bom sentido, a gente também vai tirar uma onda aqui dentro do Janela Política. Esse senhor, esse rapaz que estava do lado dele, é um ajudante pessoal dele, veio com ele aqui ao Piauí. E aí um dos presentinhos que eu me referi foi esse mel delicioso aqui do nosso estado, mais precisamente lá de São Raimundo Nonato. E aí o presidente, um bom apreciador, gosta do mel, disse que será que é por causa desse mel que o povo aqui de São Raimundo Nonato é moleque? Para bom entendedor, esse moleque, eu acho que eu não preciso nem falar aqui, né? Até também por conta do horário, hein, João? Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, tem demonstrado que fugir do protocolo é com ele mesmo. E lá em São Raimundo Nonato não foi diferente. Afinal de contas, desde a sua chegada, eu imagino que nem ele imaginava que a recepção seria calorosa da forma que foi. É claro, teve protestos, mas também foi tudo dentro da normalidade, dentro do que a democracia coloca que pode ser feito. Então, o presidente Jair Bolsonaro, fugindo lá do protocolo, montou em cima lá de uma égua. Sem dúvida nenhuma, esses presentes que ele recebeu demonstram um pouco do calor humano que o piauiense tem, que o nordestino tem, e é uma prova que todo mundo sabe, o nordestino sabe receber as pessoas, e o presidente Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, coloca aí também o seu sangue nordestino, vamos dizer assim, nesse cenário de jogo político, e sem dúvida nenhuma eu até aposto que ele vai retornar outras vezes agora para o Nordeste, até porque, do ponto de vista político, ele precisa se aproximar cada vez mais dessa região e tem demonstrado que parece que está encontrando esses caminhos. Afinal de contas, não foi só na sua visita, algumas pesquisas já demonstram que o povo nordestino tem começado a aumentar a sua simpatia com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pois é, fato. Saiu de São Raimundo Nonato encantado, não só com a recepção da população, mas com a grandeza das belezas, do potencial natural que a gente tem. A gente sabe que ele tem assessoria para fazer imagens, filmagens de diversos celulares e equipamentos supermodernos, mas ele mesmo, dentro e fora da aeronave, estava o tempo inteiro filmando com o próprio celular, mostrando o total encantamento. E aí ele disse que já está com saudade do Piauí, que ele chamou como dele, né, tomou para si, e você tocou num ponto que eu estava lembrando aqui. O aniversário da cidade de Parnaíba é comemorado no dia 14 de agosto, ou seja, está pertinho. E já há algumas semanas o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, já vem se reunindo com sua equipe, elaborando uma programação dentro do possível, claro, por conta da pandemia do novo coronavírus. E o Mão Santa já fez o convite, viu, para o presidente Jair Bolsonaro estar presente lá no dia 14 de agosto, participando dessas festividades, dessas comemorações que ainda não foram divulgadas. A equipe ainda está terminando de elaborar essa programação. E aí eu entrei em contato com o Parnaíba perguntando se ele já tinha um retorno do presidente, e a expectativa é para que essa semana o presidente confirme ou não a presença dele em Parnaíba no dia 14 de agosto. Então, quem sabe ele não retorna, não é, João? O quanto antes. Ele já foi a Parnaíba, né, no seu mandato presidencial, foi a primeira cidade piauiense em que ele visitou, e também é de conhecimento de todos a boa relação que ele tem com o prefeito Mão Santa. O que a gente espera é que essas vindas se transformem também em benefícios práticos para toda a população. No caso lá de Parnaíba já tem até algumas obras em andamento, né, como a construção da ponte, de uma avenida, enfim, que essas viagens sirvam para trazer um efeito prático também para beneficiar a população desses municípios por onde o presidente visita. E aí, se a gente levar em consideração o prestígio que o senador Ciro Nogueira tem com o presidente, certamente ele irá, porque Ciro Nogueira e Mão Santa também estão numa parceria cada dia mais evidente. Vamos esperar então. João, obrigado por sua participação. Até amanhã. Até amanhã, Nájila. Um bom dia a todos. Hora de fechar a nossa janela política.